Turmas do nono ano, bom dia para vocês. Aqui é o professor Rafael. Nós já estamos aí na segunda semana do PET 4. Esse vídeo é um vídeo de explicação do conteúdo. Peço a vocês o apoio de vocês aí, se inscrevam no canal, né? Deixe o seu like, ajude aí na divulgação do conteúdo. Tudo bem? Bom, já que estamos prontos já, vamos direto para o nosso conteúdo aí, tá? Hoje o título: Minorias étnicas e refugiados, um ato de empatia e sem preconceito. Tudo bem? Minorias étnicas. O termo minoria étnica se refere a um grupo que possui particularidades culturais e que não faz parte do grupo dominante que detém o poder. As minorias étnicas, em geral, lutam para preservar as tradições e características que as diferem do restante da população do país onde vivem. Alguns países europeus, por exemplo, abrigam minorias étnicas com culturas e idiomas distintos da língua oficial. Parte desses grupos, que possuem uma história própria de luta, atualmente pelo maior reconhecimento de sua identidade cultural, pela autonomia política, em alguns casos, pela formação de um Estado independente com o território próprio. A atribuição dos direitos comuns a essas minorias, além dos reconhecimento de sua autonomia política e de especificidades culturais, é fundamental para evitar a discriminação, as tensões sociais e os movimentos separatistas. Criminalizar atitudes preconceituosas contra essa parcela da população cujos direitos são garantidos por leis também é crucial. Gente, minoria ética. Está falando do quê? Está falando que a grande maioria da população sempre leva vantagem em alguns aspectos. E essa pequena minoria, essa pequena parcela da população que às vezes é diferente, ou devido muitas vezes pela cor da pele, às vezes pela religião que elas fazem parte, às vezes pela cultura que ela está inserida. Você quer um exemplo disso? Os índios no Brasil, tá? Se você for pensar bem, o Brasil deveria ser dos índios, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já moravam por todo o território do Brasil. Hoje, o índio é difícil de ser encontrado, é uma pequena minoria, ele acaba sendo expulso dos seus territórios, mesmo o Brasil indo lá, demarcando territórios indígenas. Esses territórios indígenas não podem ser comprados, não podem ser vendidos, não pode ser desmatado, você não pode nem pescar no território indígena, né? Mas o homem, dito homem branco, né, ele mesmo assim ele invade esses territórios, acabam por vezes matando, expulsando esses índios dali, e aí transformando a cultura desse índio. Você já parou para pensar o quanto nós, né, já transformamos as culturas indígenas? Por quê? Porque consequentemente já chegamos impondo algum tipo de religião para eles, impondo o português para ele tinha a sua língua própria, mas ele tem que aprender a falar o português, né? E com isso, quanto das suas tradições não foram perdidas ao longo do tempo, né? Quantas tribos indígenas ainda falam sua língua matriz, a sua língua de origem? Poucas, né? Existem poucas, somente aquelas tribos indígenas que vivem ali isoladas no meio da Amazônia, porque as tribos indígenas que nós encontramos aqui em Minas Gerais, em Goiás, em Tocantins, elas já foram completamente modificadas. Você chega nessas tribos indígenas hoje, a gente já encontra o quê? Já encontra carro, você chega lá, o cara já tem um telefone que é melhor do que o seu, né? O telefone já com internet, com isso, com aquilo outro, né? E quando não está sofrendo algum tipo de discriminação, tá? Então é só um pouquinho para você entender um pouco dessa minoria étnica que nós temos no Brasil. Mas continuando, os refugiados no mundo globalizado. Os refugiados são migrantes internacionais que se deslocam forçadamente de seus países de origem por motivos políticos como guerras, perseguições, rivalidades étnicas, disputas pelo poder, entre outros.
ou podem se deslocar em razão de desastres naturais e chamados refúgios ambientais. A condição social dos refugiados figura-se como o verdadeiro desafio ao ideal de solidariedade internacional, defendido pela ONU e pelos mais diversos governos, movimentos sociais e de outras entidades civis e políticas. Isso porque a situação desses grupos é extremamente delicada sob vários aspectos, a exemplo da nacionalidade muitas vezes negada aos países de destino, onde permanecem em áreas especiais chamados campos de refugiados. Pessoal, eu não sei se vocês se recordam, mas no jornal, alguns meses atrás, mostrou um país chamado Síria, que está em guerra há muito tempo, cidades totalmente devastadas, crianças morrendo, bebês morrendo, há uma grande quantidade de pessoas ali com que sofreram diversos tipos de danos, né? E aí não tem mais condição de viver nessas cidades, no país chamado Síria, né? E essas pessoas têm fugido, né, da Síria em busca de uma melhor qualidade de vida. Só porque a quantidade de pessoas é muito grande. E aí quando eles começam a entrar em outros países, muitas vezes esses países não querem que eles vão para lá, porque se eles forem para lá, é mais despesa, vai estar tomando vaga de emprego de outras pessoas e tal e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ser solidário nesse momento com essas pessoas, né, que já sofreram tanto na vida deles, né, e que tudo que eles querem é um pouquinho de paz e qualidade de vida. Tudo bem? Então é só para vocês entenderem um pouquinho. Aí, muitas vezes, como eles não querem que eles ficam morando na cidade junto com as outras pessoas, alguma coisa assim, arrumam um canto para ele que eles chamam de campo de refugiados. É um local onde não tem infraestrutura, não tem água encanada, a energia é mal feita, não tem assistência médica, não tem policiamento, e aí eles ficam ali largados ali naquela localidade. Mas continuando, o Brasil não possui, atenção, o Brasil não possui campo de refugiados especializados em abrigar essas pessoas, mas o país recebe refugiados da Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria e alguns países africanos. Só continuando a nossa explicação, o Brasil, há alguns anos atrás, recebeu muitos integrantes do Haiti. O Haiti é uma ilha que fica na América Central, que teve um terremoto muito grande que devastou a ilha deles, o país dele. Logo depois do terremoto, eles foram atingidos por um tsunami, virou até filme, tá? Não sei se vocês sabem. Atualmente recebe muitos integrantes da Venezuela. Venezuela é um país que era dito como país socialista, mas um país socialista em crise, tá? Ele está em processo de transformação para o capitalismo e a população sofrendo muito, morrendo, literalmente morrendo de fome, tá bom? E eles não aguentam mais sofrer. Inclusive, estava mostrando há algum tempo atrás aí, eles estavam passando tanta fome, mas tanta fome na Venezuela, que eles estavam matando seus animais de estimação. Imagina você que tem seu cachorrinho, seu gatinho aí, algum animal de estimação, você deve ter que matar para se alimentar desse animal. É muito triste, né? E aí o Brasil estava recebendo esses integrantes venezuelanos que estavam vindo para cá para se refugiar. Continuando a leitura, principalmente de Angola, cuja população também fala a língua portuguesa. Somam-se atualmente mais de 10 mil refugiados no Brasil. De modo geral, é relativamente tranquila sua integração na sociedade brasileira, com problemas pontuais e esporádicos. A maioria dos refugiados tem origem em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento ainda, né? Países de terceiro mundo, especialmente na Ásia, na África subsaariana. No continente americano, a Colômbia configura como país de origem de grande quantidade, mais de 50 mil colombianos espalhados por vários países, principalmente Equador e Venezuela. Parte desses refugiados recebem asilo em países em desenvolvimento, quer dizer, de países de terceiro mundo, e a maioria procura a nação vizinha na esperança de retornar o quanto antes. Pessoal, uma pessoa, ela sempre sai do lugar que ela está para ir para outro lugar em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Em busca em que as coisas vão melhorar e que um dia ela possa voltar para a terra natal delas,
Tudo bem? Então, nosso conteúdo finaliza aqui. Espero sinceramente ter ajudado vocês com esse conteúdo aí, tá? Peço ajuda para vocês, se inscrevam no canal, por favor, deixe seu like, faça os comentários se vocês quiserem aí no canal, tá? E até o próximo vídeo que será de correção das atividades. Um abraço e fui!